Agora sim, sejam bem-vindos em mais uma leitura. Deixa eu até baixar aqui porque entrou foi alto demais. Sejam bem-vindos em mais uma leitura. Obrigado vocês que mandaram mensagem, eu não tinha visto, não tinha lido. E agora eu estou vendo aqui muita gente mandando, está sem áudio, está sem áudio, está sem áudio e ligação também. E que bom que eu deixei o telefone bem aqui na minha frente e vi que alguma coisa não estava certa. Então estamos ao vivo para a leitura do capítulo 9 do livro de Oséias. E vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo? Vamos iniciar com a abertura, porque esses probleminhas sempre acontecem, né? E hoje não foi falha técnica, foi falha minha. Eu me esqueci de pôr o microfone. Vamos lá, abertura primeiro. Pronto, vamos para a leitura do capítulo 9, que tem o tema Efraim é castigado e rejeitado. Agora sim, vamos para a leitura. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de meretriz e sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como o pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos. Porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia das festas do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua praga, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o seu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se congregaram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais,
todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão frutos. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Bem, irmãos, terminamos aqui a leitura do capítulo 9. Já passamos da metade do livro de Oséias. Esse capítulo, apesar de termos lido ele todo, é um capítulo pequeno. Só tem 17 versos. E pronuncia juízo o tempo todo. Juízo sobre a nação. Deus relembra alguns nomes históricos de tempos que lá no passado eles tinham aborrecido muito a Deus. E logo diz assim, vocês não terão futuro. Então, essa é o resumo do capítulo 9, eu acabei de falar para vocês. Mas, quando ele falou do passado, o motivo de Deus estar aborrecido, a idolatria, que idolatria é como a prostituição para Deus. É uma espécie de prostituição, mas é espiritual para Deus. Logo, ele diz assim de dois episódios, de dois motivos que aconteceram no passado, do qual Deus tinha considerado os piores pecados de Israel, naquelas duas situações que ele menciona aqui. Então ele menciona duas ocasiões diferentes que eu quero comentar. E logo em seguida ele diz assim, então os seus filhos acabarão, vocês não terão mais filhos, e todo homem cessará. Claro que esse todo é de maneira relativa, né? Não é absoluta, é relativa. Todo homem, e não terão mais filhos, e mesmo os que vocês criarem, Deus os consumirá, e eles serão levados para o cativeiro. Então, essa é a razão. Agora, a gente, ao ler no dia de hoje, nós precisamos entender por que Deus ficou tão irado. Por que Deus ficou tão insatisfeito com o povo, a ponto de pronunciar tantos males assim, profetizar sobre o povo tanta maldade. Hoje nós temos profetas, homens de Deus, entre aspas, que só profetizam coisas boas, mesmo mediante o pecado, mesmo mediante a infidelidade com Deus, mesmo o mundo estando em idolatria espiritual, os pretensos profetas estão apenas pronunciando coisas boas. E aí julga você mesmo, comparado com Oséias aqui, se são verdadeiros ou falsos. Porque aqui vemos a qualidade do verdadeiro profeta de Deus chamado Oséias. Ele não tinha coisa boa para falar para Efraim, não teve. Em pouquíssimos momentos, no final do livro de Oséias, ele começa a profetizar coisas boas após todo o juízo, todo o sofrimento, toda a escravidão que Israel passaria. Só depois. Então, o profeta não se furtou de falar coisas que iriam se abater sobre o povo, coisas difíceis. Essa é a característica do verdadeiro. Mas vamos voltar para o texto e comentar assim pequenos trechos desta linguagem profética bem elaborada e uma linguagem antiga, né? Os primeiros 3 versos faz uma ilustração de uma mulher trabalhando na colheita. E ela estava trabalhando não como escrava, mas em tempo de liberdade. E aí chega um homem e lhe oferece dinheiro para que ela durma com ele ali mesmo na praia, na palha da colheita que ela estava fazendo, para que ela obtivesse então mais um recurso financeiro, mais um dinheiro para melhorar sua qualidade de vida, para a sua família. E essa mulher é Israel. A ilustração que ele faz aqui, dos primeiros 3 versos, nos 3 versos, é esta linguagem. Ele diz assim, prostituir-te, abandonaste o teu Deus. No verso 2, a eira e o lagar não o manterão.
A eira quer dizer toda a colheita que eles estão batendo, separando a palha do trigo ali naquele lugar, naquele pedaço de chão. A eira era um pedaço de chão, de terra bem limpa, preparada para eles soprar a palha e recolher os grãos, separar o que presta do que não presta. E ele diz aqui a eira e o lagar. O lagar é o lugar onde se prepara o vinho. Se prepara as uvas para fazer o vinho. Então ele está dizendo, a eira e o lagar não te manterão. Por mais que vocês tenham uma boa colheita, não será suficiente por causa da prostituição ocorrida aqui nesses versos. No verso de número 4 ele diz, não derramarão libações de vinho ao Senhor e nem se agradarão das suas ofertas. Quando o adorador for ao templo levando uma oferta, a libação era a parte líquida do sacrifício. Então eles levavam vinho e até alguns tipos de óleos, mas especialmente o vinho. E depois de sacrificado, eles derramavam a libação. A libação era, por isso que Davi fala a libação de... não como é que é a expressão de Davi? Acho que é Salmo 51 que ele diz assim, das libações do meu espírito. Ele derramando a sua vida sobre o altar. Então era a parte líquida. Agora, no livro de Joel, ele está dizendo aqui para nós que Deus não aceitaria nem a oferta e nem a libação. Então veja que Deus tinha rejeitado a Israel. Isso aqui aconteceu, se você quiser ler 2 Reis capítulo 18. Desculpem. Em 2 Reis capítulo 18 você vai ler, vamos dizer, o acontecido desta profecia. Claro que Reis está bem antes, mas como os livros não estão em ordem cronológica, aqui é a profecia. 2 Reis 18 é o acontecimento, todo o capítulo, né? Praticamente é o acontecimento. No verso 4 ainda diz assim, os seus sacrifícios lhe serão como o pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos. O pranteador é o que chora, é a pessoa que está de luto por algum querido que morreu. E a pessoa que está de luto, que esteve presente no velório, que esteve vindo de um sepultamento, ela está cerimonialmente imunda. Ela não pode entrar no templo, não podia entrar no templo para fazer o sacrifício a Deus. Tinha um processo de vários dias de purificação. Então, o pão que ele comia naqueles dias era um pão que sustentava o seu corpo, mas para Deus era um pão imundo. Esse pão não podia ser levado para o templo e oferecido a Deus por quaisquer que seja o motivo. Então, quando a Bíblia fala de pão de pranteadores, ela está falando de um pão que não podia ser oferecido a Deus, é um pão imundo. Servia para comer, estava limpo, estava higienizado, mas não servia para a cerimônia. Lembra que lá no templo tinha uma mesa com 12 pães? Aqueles pães, cada pão representando uma tribo de Israel. Esses pães eram pães preparados e santos para representar diante de Deus cada tribo. Ele não podia ser imundo. Ele não podia ser tocado, não podia ter sido tocado por quem tinha vindo de um velório. Falando assim na linguagem mais simples. Por isso ele diz assim, ó, os seus sacrifícios serão como o pão de pranteadores. Consegue ver agora? Uma pessoa que leva um sacrifício todo a Deus, pedindo perdão, ou se reconciliando com Deus, ou agradecendo a Deus por alguma coisa, mas era um sacrifício imundo, um sacrifício como o pão dos pranteadores. E diz assim, todos os que dele comerem serão imundos. Porque o pão que era levado lá ao templo, ele podia ser comido, ele ficava lá um tempo e depois daquele tempo o sacerdote o recolhia, trocava por pão novo. Mas podia comer, podia dar para alguém. Se eles comessem um pão que era imundo, eles próprios ficariam imundos. Claro que nós estamos falando aqui de costumes lá do Velho Testamento. Mas você entende que Israel estava tão abominável, eles tinham pecado tanto com Deus, que até os seus sacrifícios para Deus não estava resolvendo nada, não estava apagando, não estava significando
remissão de pecados, não estava significando gratidão. Por mais que eles adorassem a Deus, a própria adoração em si era imunda. Consegue enxergar? Ele diz ainda assim, porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. O seu pão será só para eles mesmos. Agora lembra que lá no começo está escrito assim que a eira e o lagar não seriam suficientes? Quer dizer, seriam minguados, seria pouco. Então agora ele já está dizendo aqui, o pão será só para vocês, nem sobrará para levar ao templo e adorar a Deus. De tão pouco que será. Ou seja, profecia de fome, profecia de falta de coisas para comer, falta de sustento. Por isso que ele disse assim, seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. E esse não entrará pelas duas razões. Não entrará porque será muito pouco, a quantidade será suficiente, o povo nem levará, e não entrará porque Deus não aceitará também, por ser imundo. Seguindo na leitura, no verso 5, eu nem marquei aqui, mas eu preciso marcar essa parte. No verso 5 está dizendo assim, ó, que farei vós no dia da solenidade, no dia das festas? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. O que eles vão fazer nos dias em que tiver festa em Israel? Agora, Israel tinha festas frequentemente. As principais eram 3, que o israelita precisava ir a Jerusalém. Agora, eles nem estavam em Jerusalém. Eles eram de Israel, e Israel estava na tribo do norte. Eles tinham Samaria. Samaria era a capital. E também tinha Gilgal, qual, tanto em Samaria quanto em Gilgal, tinha um bezerro de ouro. Então eles não iriam lá. Aí Deus está dizendo através do profeta, esse começo aqui é o profeta Osés, são as palavras de Osés, não é a palavra de Deus, diretamente de Deus, mas é o próprio Osés falando como um homem. Então ele está dizendo, o que vocês vão fazer no dia da festa do Senhor? Aí eles podiam responder, nós vamos na casa do Senhor, na festa dos tabernáculos, ou na Páscoa, ou na festa das trombetas, nós vamos na casa do Senhor. Aí ele diz no verso 6, eis que eles se foram por causa da destruição, foram para as nações, foram banidos, foram levados. Ou seja, chegará no dia da festa, vocês não irão à casa do Senhor, porque vocês estarão em condição de escravidão. De novo, palavra profética de destruição. De novo, Deus está profetizando destruição para o povo. Só coisa ruim. Verso 7, no final do verso 7, quero comentar. No verso 6, para onde eles irão o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O Egito, por onde eles foram buscar ajuda e acabaram sendo presos. Mênfis, talvez uma cidade do Egito, lá serão mortos e lá ficarão sepultados. Lá mesmo ficarão sepultados. Não voltarão para sua terra para adorar a Deus nas festas. No verso 7, por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. O ódio, gente, é consequência da iniquidade. O ódio que se sofre, abundância de ódio, tanto o ódio pronunciado, o ódio que ele exala, quanto o ódio recebido. Isso por causa da iniquidade. Se fosse obediência a Deus, se eles tivessem obedecido a Deus, eles não receberiam ódio, eles receberiam um amor. Eles receberiam de Deus e até de gentes também. Eles receberiam amor. O ódio com que eles estavam de tudo e de todos, consequência da iniquidade. Então vê que a iniquidade gerou ódio, gerou aborrecimento, gerou raiva, gerou estresse, gerou cortisol, iniquidade. Se a gente for colocar o pensamento ao contrário, o amor vai gerar o quê? Paz, descanso, tranquilidade. Tudo isso a gente medita lendo um capítulo profético como esse de Oséias. Estamos lendo o 9. Vou ir para o verso
de número 9, diz assim: muito profundamente se corromperam nos dias de Gibeá, e ele lembrar-se-á das injustiças. Agora Deus está mencionando uma coisa lá do passado. Se você for voltar e procurar o que é Gibeá, você vai lembrar que isso foi um episódio terrível da história de Israel, do Israel antigo, né? Aqui nós estamos no tempo do profeta Oséias, no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias, de certa forma, foi um bom rei, mas o povo já tinha pecado tanto, que já não dava mais para voltar para trás. Aí Deus está dizendo, isso será como foi nos dias de Gibeá. Vocês estão agindo como nos dias de Gibeá. E o que é Gibeá? Juízes, capítulo 19, deixa eu ver se é 19 mesmo, todo o capítulo. É o episódio daquele levita que tinha uma concubina e a concubina foi violentada, depois morta no pé da porta. Foi um crime hediondo. Um dos capítulos mais difíceis de ler da Bíblia é o capítulo 19 de Juízes, que é a história do levita, que teve a sua esposa violentada, sua concubina violentada de maneira violenta mesmo, atroz, e depois morta. E aí o que aconteceu depois, em seguida, a sequência da história, ficou uma mancha. Quase todos os benjamitas morreram naquela ocasião. Ficou uma mancha na história de Israel. E agora o que Deus está dizendo em Oséias? Está dizendo, vocês pecaram tão horrivelmente quanto lá naquele tempo que aqueles homens de Belial fizeram aquilo com aquela mulher, lá em Gibeá, a concubina do levita. Ele vai repetir isso aqui no capítulo, essa história de Gibeá, essa comparação com Gibeá. Oséias vai repetir aqui no capítulo 10, no próximo capítulo. E ele lembrar-se-á das injustiças e visitará os pecados deles. Assim como Deus ficou irritado lá no tempo dos juízes com aquele acontecimento, Deus está irritado agora. Gente, e a situação parecia que era tão boa, pois o reino estava indo bem. Eles tinham tido conquistas, não tinham tido nenhuma violência como aconteceu lá nos Juízes. Só que Deus estava aborrecido por causa da prostituição. Você vê? Isso fica claro para você? No verso 10, ele cita outro episódio do passado. E qual que é o episódio citado aqui? Baal Peor. Lê aí o nome, Baal Peor. Sabe o que é Baal Peor? É quando Israel pecou com Balaão. Lembra da história? A história de Balaão e os pecados está escrito em Números capítulo 25, de 1 a 9. Aquilo foi abominável para Deus. Não exatamente a história de Balaão que trouxe consequência para ele mesmo, né? História que nós conhecemos, da mula e do dinheiro, o que ele queria. Mas quando Balaão pregou uma doutrina que o povo podia se casar com as moabitas, e o povo se casou e ajoelhou diante dos ídolos das moabitas. E se você for ler lá, não foi prostituição, viu? Foi casamento. Foi casamento. Ah, mas casamento é legítimo. Sim, legítimo. Mas foi com moabitas e junto com as moabitas, que não era um povo para eles se misturarem. E junto com o casamento eles se inclinaram. Lê lá, Números capítulo 25. Eles se inclinaram diante dos ídolos das moabitas. Isso para Deus foi a gota d'água. Por isso que agora Deus está dizendo, vocês estão como no tempo das moabitas e como no tempo do levita e da mulher estuprada lá em Juízes 19. Viu a comparação? Quanto Deus estava aborrecido com Israel? Então aqui nós temos lições bastante claras. Se nós estivéssemos vivendo lá naquele tempo, nós entenderíamos perfeitamente o que o profeta está pronunciando. Aqui é preciso a gente ler 2, 3, 4 vezes e explicar para a gente compreender e entender o tamanho do aborrecimento que Deus estava. No verso 10, no começo do verso, a linguagem é profética ainda, diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, vi os vossos pais como fruta temporã
da figueira no seu princípio. As duas ilustrações são boas. Ele diz assim, vi a Israel, achei a Israel como quando um homem vai pelo deserto e acha uma uva. Poxa, que coisa mais maravilhosa, achei uma uva num pequeno oásis, tinha uma parreira e achei uma uva. É refrescante, é uma grata surpresa. A outra ilustração é como fruta temporã da figueira. Quando o homem nem está esperando um fruto na figueira, está passando por ali e de repente olha, poxa, que bom, tem uma fruta temporã, uma fruta fora de tempo que veio antes. Então aquilo lhe dá um prazer, uma satisfação. Deus tinha visto a Israel como fruta temporã e como uva do deserto. Ele ficou encantado com Israel. Aí logo em seguida Israel falhou com Deus, decepcionou a Deus. Esse é o sentimento que Deus estava. Ele ficou feliz de achar uma fruta, né, ou temporã ou no deserto, mas de repente a decepção, porque o povo, e claro que a história, Deus estava vendo Israel ao longo de um período. É como que se ele estivesse dizendo, Israel começou tão bem e agora está nesse estado. Israel começou tão bem, saí, o povo me adorou, me serviu, aí de repente me abandona, Deus falando, né? Me abandona e vai atrás de idolatria. E aí Deus fica decepcionado. É isso que ele está dizendo no verso 10. Ele diz assim, por isso se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Final do verso 10. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ah, meus irmãos, o que a gente ama ou torna a gente agradável ou torna a gente abominável para Deus. É o que a gente ama. Se a gente ama as coisas que Deus ama, então somos amados por Deus. Se a gente não ama as coisas que aborrece a Deus, aí nos tornamos abomináveis. Viu de novo a frase? E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, você deve amar as coisas que Deus ama, as pessoas que Deus ama, pois do contrário nos tornamos abomináveis. É o recado de Deus para nós hoje. Ame o que Deus ama. Ame as pessoas que Deus ama. E pronto, Deus te ama. Então você se tornará amado. Mas se você amar o que Deus aborrece, reticências, né? Você conclua o pensamento. Gente, o resumo, assim, sem terminar, né? O resumo do capítulo. Eles fizeram a pior coisa, o pior dos pecados. Não tem um pior pecado, né? Mas foi a coisa que Deus preveniu primeiro. Dos 10 mandamentos, o primeiro foi idolatria. E eles estavam cometendo agora. O primeiro, não sei se posso dizer que é o maior dos pecados, a maior abominação, mas eles cometeram justamente o que Deus mais preveniu. O que Deus falou primeiro, dos 10 mandamentos, o que Deus falou primeiro, advertiu primeiro, foi o que eles estavam cometendo e cometendo com força mesmo. Verso 12, ai deles quando eu me apartar. Aí começa a profecia sobre os filhos. Não verão filhos e não haverá concepção, ou seja, a mulher não ficará gestante. Ele está profetizando uma coisa para aquele tempo que não aconteceria de uma vez, aconteceria ao longo de um período. Não haveria filhos, a gestação, a taxa de natalidade iria baixando, e eles sabiam que se uma nação perde a taxa de natalidade, ao longo de 30 anos, ao longo de 40 anos, não haverão mais homens, a nação vai perder. É como se no Brasil parasse de nascer crianças. Então, hoje ainda está tudo bem, relativamente tudo bem, mas daqui 40 anos, daqui 50 anos, daqui 80 anos, se não tem homens nascendo, acabou o Brasil. Não matou ninguém, não cortou o pescoço de ninguém, mas acabou. Pronunciou um juízo que daqui a alguns anos já não existe mais a nação. Esse é o pronunciamento de Deus. E ele fala longamente aqui sobre os filhos. No verso 13 ele cita Efraim e Tiro.
está plantado num lugar aprazível. Tanto Efraim quanto Tiro. Tiro é uma cidade do estrangeiro. Jesus até foi lá. É uma cidade do estrangeiro, mas que foi cercada pela Assíria. O rei Nabucodonosor, que iria invadir Israel depois desse livro de Osés, o rei invadiu primeiro Tiro. A cidade de Tiro cercou, sitiou, depois venceu, depois escravizou todos os homens e levou embora como escravos. E o que o profeta Osés está dizendo no capítulo 9? Ele está dizendo que quando chegar o tempo, vai acontecer com Samaria, com Israel, a mesma coisa que aconteceu com Tiro, com a cidade de Tiro, ou seja, cerco, escravidão e, consequentemente, morte. Ele disse, assim que eu me afastar. Leia Ezequiel 17, de 5 a 8, se você deseja marcar aí uma referência a respeito de Tiro e de Israel cercados. Dá-lhes uma madre que aborte, seios secos, tudo isso, né? Fala da falta de filhos. No verso 15, toda malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Gilgal, o lugar onde eles estavam adorando ídolos. Por causa da maldade das suas obras, lançá-lo-ei para fora da minha casa. Pronúncio de juízo, né? Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes, porque não obedecem a Deus. Então, toda essa linguagem aqui, você está vendo que é uma linguagem de juízo, de muito juízo, né? E o verso 16, não darão fruto, sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Não terão seios, não terão concepções, não terão leite nos seios, né? Ele fala secos. E ainda que gerem, por alguma razão, tenham algum filho, mesmo nessas condições e eles consigam aumentar de maneira... ainda assim, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Ou seja, esses filhos serão levados à morte. É triste, gente. É um juízo pronunciado por Deus, que no começo Israel tinha dado tanto prazer para Deus, como o homem fica feliz quando encontra uma uva no deserto, mas depois piorou. Recado que vamos repetir aqui para vocês, o recado a mensagem do amar. Ame o que Deus ama. Ame quem Deus ama. E aí você será amado por Deus. Nunca cometa a loucura de fazer o contrário. Amar o que Deus aborrece, pois aí nos tornaríamos abomináveis diante de Deus. Guarde essa mensagem aí no seu coração, já terminamos mais um capítulo. Amanhã, se Deus permitir, continuaremos a ler mais um. Até semana que vem já terminaremos o livro de Osés. Deus abençoe a cada um, vocês que me ajudaram no começo da programação, que estava sem áudio, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Mas hoje eu vou mandar um parabéns, um feliz aniversário, lá para longe, lá para Vianópolis. Deus abençoe, irmã Cacilda, feliz aniversário, que o nosso bom Deus te dê saúde, vida em abundância, 82 anos de idade, irmã Cacilda Cacheta. Deus te abençoe, feliz aniversário, Deus abençoe a senhora e todos seus queridos. E agora lá para a Bahia, irmão Humberto, completando mais um ano de vida também, irmão Humberto Lafayette, feliz aniversário, Deus te abençoe com vida, saúde abundante e toda a sua família. Deus abençoe. Vocês que mandaram mensagem aqui, obrigado. Deixa eu ver se eu cito pelo menos algum aqui. Irmão Vitor Aparecido de Oliveira, um abraço, irmão Vitor. Deve estar lá em Brasília trabalhando, né? Deus abençoe, irmão evangelista Antônio Miguel. Deus te abençoe. Obrigado pela mensagem. E irmão Rogério Faber, continuamos juntos. Deus te abençoe com sua família. Todos vocês, Deus abençoe a cada um. E até amanhã, se o Senhor nos permitir.